Olá, eu sou a Ana e vou falar um pouco da pragmática, o domínio linguístico que estuda o uso social da língua. A pragmática é a ciência do uso linguístico, já que seu objeto de estudo é o diálogo. Ela se refere à forma como a linguagem muda de acordo com a mensagem que quer ser passada, de acordo com os contextos e ambientes. Por isso, dizemos que o uso da pragmática envolve o conhecimento sociolinguístico. É ele que torna possível uma mesma palavra mudar seu significado de acordo com o contexto, como, por exemplo, este café é muito doce. Minha amiga é um doce. A pragmática estuda também as mensagens supralinguísticas, como a entonação diferente que damos a certas palavras, e mensagens não linguísticas, como os gestos que fazemos durante o nosso discurso. Para que a gente obtenha um discurso coeso, seguimos uma sequência interativa de atos de fala. São eles: preenchimento e respeito aos turnos de fala, manutenção do tópico, acréscimo de informação nova, reparo conversacional, iniciação e intenção comunicativa. O meio em que a criança vive influencia na aquisição da pragmática? Pois é, no ambiente comunicativo, com estímulos ricos em experiências linguísticas e comunicativas, que a criança adquire bases para um desenvolvimento sadio da linguagem. Por isso que a interação comunicativa com a família é muito importante, pois interagindo com os adultos, a criança tem a oportunidade de errar e ser corrigida. Assim, orienta-se que pais e educadores conversem com as crianças de maneira simples, porém correta e adequada em forma e conteúdo para a idade. Mas a criança já nasce sabendo todas as etapas da pragmática? Na verdade, o desenvolvimento da pragmática pela criança acontece paralelamente ao amadurecimento linguístico dela. Sobre a aquisição da pragmática, vou mostrar a visão de Rondel, Bates e Acosta. Rondel afirma que à medida que a competência linguística da criança aumenta, a capacidade de produzir turnos, manter uma conversa, atrair a atenção e fazer pedidos aumenta também, desenvolvendo-se assim a competência pragmática. Já Bates sugere a existência de 3 aspectos importantes da aquisição da pragmática. O primeiro é o desenvolvimento de funções comunicativas. O segundo é a forma como a criança responde à comunicação. E o último é a cooperação da criança na interação e conversação. Há também mais uma teoria acerca da aquisição da pragmática, a de Acosta. Ele diz que existem 3 aspectos conversacionais: a maneira como a criança aprende o papel de emissor e ouvinte, a forma como ela desenvolve a capacidade para manter o tema da conversação e como ela se torna hábil para adaptar-se ao ouvinte e à situação. Entendi. Mas o que são aquelas categorias funcionais? Pois bem, a teoria de Halliday propõe 6 categorias funcionais da pragmática, que contribui para a compreensão da estrutura da linguagem na criança no período pré-linguístico. As 6 categorias funcionais são: a função instrumental se observa quando a criança utiliza a linguagem para satisfazer as suas necessidades materiais. A função reguladora, quando a criança usa a linguagem para controlar o comportamento do outro. A função interativa, quando a linguagem é usada para interagir com as pessoas. A função pessoal, quando a criança transmite, através da linguagem, sentimentos pessoais relativos às pessoas ou ao ambiente, expressando individualidade. A função heurística, quando a linguagem é utilizada para explorar o ambiente. A função imaginativa, quando a criança, através da linguagem, cria o seu próprio mundo de sons, relatos e fantasias. As funções comunicativas ainda podem ser classificadas de outra forma. As protodeclarativas, que são atitudes da criança para chamar a atenção do adulto para si. As protoimperativas, que são atitudes que têm a finalidade de fazer com que o adulto realize uma ação que ela deseja. Mas, Ana, como ocorre a aquisição da pragmática pela criança? A criança tem uma idade certa para adquirir a pragmática? Na verdade, o desenvolvimento da pragmática segue uma sequência padronizada. De 0 a 12 meses, a criança faz contato visual e reage a sons e vozes familiares. O choro revela-se o primeiro intercâmbio simples e primitivo, ao qual o adulto dá resposta e atenção. Por volta de 6 meses, começa a balbuciar. A partir da interação com o outro indivíduo, ela começa a respeitar o turno de fala, marco inicial da aquisição da pragmática. Aos 18 meses, ela faz uso de palavras pequenas e frases para fazer pedidos, dar ordem, perguntar, negar e exclamar. Entre 18 e 24 meses, começa o uso intenso de palavras, passando a diminuir os gestos.
Entre 24 e 36 meses, a criança inicia o uso de interrogativas, fazendo perguntas com quem e onde. A criança utiliza de frases para realizar pedidos, ordens, mentiras e chantagens. Elas conseguem manter um tema de conversa por alguns turnos, iniciam um novo tema, mudam e expressam conceitos imaginativos. Entre os 3 e os 4 anos, a aquisição é caracterizada pela realização de muitas perguntas. As categorias funcionais começam a evoluir junto com o aumento da complexidade gramatical. A função predominante é a informativa. A criança é capaz de pedir, protestar, nomear e fazer perguntas sobre referentes ausentes. A partir dos 4 anos, a criança consegue manter uma conversa com mais turnos e consegue contar histórias simples sobre situações passadas. Iniciam os pedidos indiretos, que se intensificam aos 7 anos. Aos 8 anos, a pragmática se encontra mais desenvolvida e as crianças estão mais aptas a participarem de conversas, mantendo conversações sobre temas mais complexos. À medida que a criança se torna mais hábil na arte da conversa, consegue captar a atenção do adulto, exprimir afetos, competir, convencer e obedecer de forma mais adequada socialmente. Mas não pense que o desenvolvimento da pragmática acaba por aqui. As habilidades e capacidades linguísticas continuam a se desenvolver quantitativamente ao longo da vida. E para que a criança seja competente nessa tarefa, é necessário que no período crítico de desenvolvimento de linguagem, tenha condições orgânicas e psicoemocionais para isso. Viu só como a pragmática é importante para termos um discurso coeso e assim mantermos as nossas relações comunicativas? Uhul! Por hoje é isso, galera. Obrigada, tchau! Created using Powtoon.